Olá pessoal, agora veremos como criar layers ou camadas de trabalho. Bom, para criar layers, eu posso utilizar a tecla de atalho LA, que utilizará o comando layer, ou na faixa de opção de layer, clicar em Layer Properties. As layers elas são muito utilizadas para organizar o nosso projeto, como também ela é fundamental para configurar as opções de impressão. Essa é a janela de configuração de layer. Para eu criar uma layer nova, basta eu clicar no botão New Layer. Vou criar aqui três layers, por exemplo. E vou configurar padrões de cores para cada layer. Então, para a layer 1, vou utilizar o índice de cor 1 do AutoCAD, que é o vermelho. Para a layer 2, amarelo. E para a layer 3, verde. Bom, além de eu ter a opção de alterar a cor do meu layer, eu posso também alterar o tipo de linha. Ambos aqui estão como contínuos. Se eu desejar um tipo de traço diferente, basta clicar em Load e carregar uma linha específica, como por exemplo o padrão traço ponto. Na linha 2 eu vou configurar para o padrão tracejado. Clico em carregar e seleciono a primeira opção. Clique em OK. Bom, acabei carregando as layers, no entanto ainda não habilitei. Então na primeira opção eu seleciono o padrão traço ponto e na segunda opção o padrão tracejado. Além do tipo de traço, eu posso também definir a espessura dessa linha. Para a primeira opção, vou definir 0,05 milímetros e para a segunda, 0,2. Na terceira, eu vou colocar uma linha mais espessa, de 0,5. Além disso, eu posso definir um nível de transparência para cada layer. Bom, temos também a opção de ligar ou desligar uma layer. Então, basta eu apagar as lâmpadas ou ligá-la novamente. Como também temos a opção de congelar as layers. Vou deixar todas as layers ligadas e descongeladas. Vou clicar em fechar e vou criar três linhas para poder configurar cada linha com um tipo de layer. Vou criar uma cópia dessas linhas e vou habilitar um padrão de layer para cada uma. Para a primeira, vou selecionar a layer 1, seleciono S, seleciono a linha 2 e escolho a segunda opção de layer. E para a terceira, a mesma coisa. Bom, caso deseje desligar uma determinada layer, por exemplo a 2, basta eu apagar a lâmpada. E assim a minha layer desaparece. Se eu quiser voltá-la, basta ligar a lâmpada novamente. A opção de congelar uma determinada layer aparentemente tem a mesma função da desligar. No entanto, o AutoCAD nesta opção ele não reconhece o objeto. Após configurado cada layer, irei agora aumentar a escala dessas linhas para melhor exemplificar a próxima função. Pronto, deixei uma escala bem superior. Eu vou mover o meu desenho para mais próximo da minha transparência. Agora temos aqui as linhas em uma escala bem superior. E irei exemplificar as funcionalidades de habilitar e desabilitar a layer, como também a de congelar e descongelar. Bom, caso eu deseje desabilitar determinada layer, basta eu apagar a lâmpada. Como podemos ver, a layer 2 foi desabilitada. Se eu quiser retornar, eu ligo a lâmpada novamente. E se eu quiser congelar determinada layer, basta eu clicar na segunda opção. Como podemos ver, eu desliguei a layer 3 e ela desapareceu, assim como a opção de desabilitar a layer. No entanto, se eu der um zoom extend, o AutoCAD não irá reconhecer essa layer. Então, vou pressionar a tecla de atalho zoom e depois a tecla E para extend. Se eu descongelar a minha layer e utilizar o comando zoom extend novamente,
podemos ver que houve uma modificação na escala do zoom, ou seja, o AutoCAD ele reconhece essa lei. Ou seja, com a lei descongelada, o AutoCAD não a reconhece. Agora, se eu simplesmente apagar a lei, utilizar o comando Zoom Extend, não haverá nenhuma alteração na escala de zoom. Vou repetir o comando novamente, Zoom, letra E, e pressionar Enter. Não houve nenhuma alteração na tela. E se eu descongelar a lei, ao invés de apagá-la, há uma alteração na escala de zoom. Uma outra opção que temos é de bloquear determinadas leis. Por exemplo, se eu bloquear a lei E2, eu não consigo apagá-la. Vou selecionar aqui as duas linhas, pressionar Delete. Só será apagada a linha configurada como layer 1, já que a linha configurada como layer 2 está travada. Vou pressionar aqui Ctrl Z e descongelar a linha 3. Como também desbloquear a linha 2. Agora, por exemplo, eu consigo apagar todas as linhas. Como podemos ver, a linha 0, que já é padrão do AutoCAD, ela está sendo utilizada para criar novas linhas. Então, se eu clicar aqui no comando Line e desenhar uma linha nova, será utilizada a layer 0. Se eu quiser utilizar outro padrão de layer, basta selecionar a layer correspondente e assim clicar no comando Line, utilizando a layer correspondente. Uma outra forma de tornar uma determinada layer ativa, basta eu clicar na segunda opção. Assim, eu seleciono o padrão de layer que eu quero e agora eu faço uma linha utilizando a layer correspondente. Caso eu deseje alterar a configuração de determinado objeto, baseado em um outro padrão de layer, basta eu clicar na opção Match, selecionar a linha que será alterada, pressiono Enter e selecionar o padrão que eu desejo copiar. Como podemos ver, a linha foi configurada para o padrão de layer 1. Bom, voltando aqui, temos a opção de ligar, congelar, bloquear determinada layer, alterar o padrão de cor, o padrão de linha, a sua espessura, e temos também configurações de plotagem, que veremos mais adiante. Além disso, temos também o comando LT-Scale, que altera o padrão de escala de determinada layer. Como vimos, aparentemente todas as linhas estão como contínua. No entanto, configuramos a linha 2 como tracejada e a linha 3 como traço ponto. Só não conseguimos visualizar esse detalhe, devido ao padrão de escala utilizado no desenho. Então, para isso, eu utilizo o comando LTS e digito o valor de escala correspondente, por exemplo, o valor de 5 unidades. Nessa escala, eu já consigo ver o meu padrão de linha tracejado e o meu padrão de linha traço ponto. Uma outra forma de alterar o padrão de escala, basta eu clicar em By Layer, clicar em Order e digitar o valor de escala correspondente, como por exemplo 10 unidades. Como podemos ver, a escala foi dobrada em 10 unidades. Bom, então vimos como deixar uma layer corrente e temos também a opção de apagar determinada layer. Então, caso eu crie uma layer a mais, e se eu desejar apagá-la, basta selecioná-la e clicar em Delete. E a minha layer será apagada. Vou criar aqui mais uma layer e vou utilizar o comando Purge. Neste comando eu consigo apagar todos os padrões de layer que não estão sendo utilizados. Então, se eu abrir a árvore de layer, eu vejo que a layer 5 não está em utilização. Então, basta clicar em Purge, eu confirmo e clico em Close. Como podemos ver, a nossa layer foi apagada. Bom, vimos aqui como alterar a escala no By Layer. E neste By Layer eu posso definir as propriedades de determinado objeto. Então eu vou criar uma linha aqui no padrão de Layer 0. E eu vou alterar a cor dessa linha
como também o padrão de traço sem selecionar determinada layer criada. Então, basta eu selecionar a espessura correspondente, o padrão de traço desejado e a cor. Eu vou ter aqui uma linha na layer 0 com as configurações definidas. Para esse tamanho de linha, eu não tenho aqui um tracejado com uma escala correspondente. Então, vou alterar a escala, vou colocar aqui uma escala menor. Eu já consigo ver o tracejado na minha linha. Eu não consigo visualizar a espessura da linha, pois eu preciso habilitar este comando, clicando em mostrar line weight. Como podemos ver, eu tenho aqui padrões de espessuras diferentes. Na layer 3 foi configurada uma espessura de 0.5 e na layer 2, 0.2. Além disso, eu posso utilizar filtros de layer, caso o meu projeto tenha uma quantidade significativa de layers criadas. Então, basta eu clicar em Layer Properties, clico em Filtro e seleciono aqui, por exemplo, as linhas que têm cor vermelha. E é apresentado no filtro a configuração definida. Bom, clico em OK e é apresentada apenas a layer filtrada. Se eu desejar retornar na configuração anterior, eu clico em All. Bom, basicamente são essas as configurações de layer. Veremos maiores aplicações na aula de configuração de plotagem.